Olá meus amigos, mais um tema que eu vou tratar com vocês. Agora vamos falar sobre a questão da recusa ou não do bafômetro. Afinal, o que eu vou fazer a respeito? O que eu posso estar fazendo? Eu posso recusar, ainda que exista agora alteração legislativa a respeito desse tema? Foi essa pergunta que me fizeram há poucos dias e quando eu estava preparando alguns vídeos para o meu canal. E eu queria temas e me sugeriram esse tema. E eu não vou fugir do assunto, como sempre. Todos quem já me conhece, eu jamais iria fugir com um tema tão interessante, instigante para mim. E a questão da recusa do bafômetro, agora temos uma alteração, já está em vigor no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 165-A. Ele diz respeito assim, seguinte maneira: recusar-se a submeter-se a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência do álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida dos 227 do Código Brasileiro de Trânsito. Com certeza é um dos temas que realmente traz uma discussão muito grande. Afinal, essa recusa, a pessoa pode recusar, ela está impedida de recusar sobre esse ponto. Eu acho que é um ponto crucial a respeito deste rigor legislativo que culminou também nessa questão dessas blitzes de lei seca. Pois a pessoa, pelo simples fato de recusar, será mesmo que ela deve ser penalizada por isso? Talvez essa que seja a resposta para essa pergunta. A rigor diretamente influencia a nossa Constituição Federal, que nos garante que ninguém pode produzir provas contra si mesmo. Ninguém pode produzir provas contra si mesmo. E este princípio sempre foi debatido há muitos e muitos anos sobre esse ponto acerca de eu recusar ou não o bafômetro. E o que eu devo fazer a respeito disso? Particularmente, eu entendo que eu posso recusar o bafômetro, eu posso. No entanto, eu preciso trazer provas a meu favor. Quando você cair numa blitz, você for parado pela polícia numa blitz, mantenha sua tranquilidade, mesmo que você tenha ingerido álcool. Obviamente, eu não quero que a pessoa faça isso, não beba nenhum tipo de bebida alcoólica e nem utilize drogas ilícitas ou mesmo lícitas ao dirigir. Mas caso aconteça, você pode recusar e neste ponto a autoridade de trânsito ela vai observar para ver se você tem sinais de alteração da capacidade psicomotora. Então esse ponto é importante. Inclusive quanto a esse ponto relacionado à questão de que a autoridade policial ela pode constatar sinais de capacidade psicomotora, se a pessoa está constatado que ela está alcoolizada ou drogada, ela está prevista numa resolução do artigo 5º da resolução 432 de 2013 do CONATRAN, e que estabelece exatamente desses termos. O 6º, no caso, ele trata que sinais de alteração de capacidade psicomotora obtidos na forma do artigo 5º, e ela constata como sinais, o artigo 5º fala como sinais que possam trazer com que a pessoa, mesmo sendo recusando-se ao bafômetro, possa constatar que ela está alcoolizada e levá-la à delegacia. Então, na prática, o motorista ele pode recusar o bafômetro, mas ele tem que trazer as provas ao seu favor. Tanto até que essa pessoa, o condutor do veículo, ela vai responder no caso administrativamente e criminalmente pela questão relacionada a isso. Já vi alguns julgados que trata que a pessoa, tudo bem, eu não vou aplicar o artigo 165-A, mas eu vou aplicar o crime de desobediência pelo simples fato que eu recusei ao bafômetro. Esse que é o ponto crucial que nós estamos discutindo. Eu estou
Já que eu não posso produzir provas contra si mesmo, não posso produzir nada que possa me desfavorecer, eu também não posso ser punido por isso. Então é por esse ponto que nós entendemos que a pessoa pode recusar-se, devendo também trazer provas que ela não está alcoolizada, testemunhas, gravações. Tem casos que eu até recomendo. A pessoa foi pega num bafômetro, qual é a recomendação que eu dou? O seguinte, autoridade policial, eu vou gravar todas as atividades, ok? Comece a gravar pelo celular, fale com tranquilidade, com respeito, educação. Fala assim, eu me recuso a fazer o teste do bafômetro e não quero realizar nenhum tipo de teste. Ah, mas eu vou aplicar a multa. Que aplique, pode fazer o seu trabalho que eu vou recusar mesmo, da mesma forma. E ele vai aplicar uma multa, pode ser que não aplique, não sabemos determinada conduta. Geralmente se aplica uma multa, que a multa é pesadíssima, R$3.000 para mais. E se ele achar uma outra irregularidade, provavelmente ele vai aplicar a multa da mesma forma. Você vai sair daquele veículo, se ele entender, mesmo assim, eu entendo que você está alcoolizado, você está bêbado, e vai te levar à delegacia. Você tendo provas e testemunhas que estão presenciando ali aquele momento, você pega os dados daquela testemunha, nome completo, o endereço e o RG, telefone. Por quê? Você vai precisar dela para você se defender em juízo, perante o juiz. Você pode entrar com uma ação anulatória, anulando aquela decisão administrativa, ou pode entrar com o processo administrativo antes. E na base judicial referente à questão da alcoolemia, dele estar acusando o Estado, no caso o Estado representado pelo policial militar, a possibilidade de você se defender. Você tem o direito de contraditório e da ampla defesa, ambos princípios constitucionais. Então você deve providenciar isso, provas, testemunhas que possa trazer a seu favor. Um exemplo clássico, uma pessoa me procurou uma vez que queria apenas a questão de uma orientação inicial, que ela foi pega no bafômetro, né, foi parada numa blitz, e ela precisava de uma ajuda. Qual seria a ajuda dela? Seguinte, o policial, ela se recusou ao bafômetro, ela não tinha bebido nenhum tipo de bebida alcoólica, não tinha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica, e posteriormente o que aconteceu? Ela foi nessa bebida, nessa situação, o policial achou a postura da pessoa um pouco estranha. E aí, dessa forma, pegou a questão do teste, que não foi realizado, mas colocou em relatório dizendo que a pessoa estava alcoolizada por falar mole, falar devagar. E, em verdade, o rapaz que estava na blitz não estava alcoolizado, mas ele recusou-se ao bafômetro. Moral da história, final de tudo, ele respondeu por um processo judicial, quase perdeu sua carteira, mas conseguimos provar que ele falava mole, falava devagar, e a todo instante, até pode ser até a história um pouquinho hilária, né? Porque confundir uma pessoa que fala devagar, que fala mole, para uma pessoa que está alcoolizada é totalmente diferente. Mas é algo que pode acontecer. A pessoa está falando mole, falando devagar, pessoa não por ter bebido, mas às vezes por questões da própria personalidade da pessoa, algo subjetivo, do modo de falar, que é algo muito comum de cada pessoa, atípico, né, de cada um. Então, podemos citar esse exemplo na questão da pessoa que falava já mole, bem diferente do que falava, com testemunhas que foram apresentadas em audiência, dizendo que há muito tempo conhecia, ele morava num estado em que todos tinham um sotaque meio diferente, e a pessoa não era daqui no mesmo estado, não era do estado de São Paulo, inclusive era uma situação bem peculiar. Mas citando esse exemplo, já dá para se constatar que há situações em que deve sim ter o direito de contraditório, ampla defesa e não produzir provas contra si mesmo.
E este ponto é muito importante. Assim evita-se qualquer tipo de problemas ou decorrências negativas acerca da situação. Mesmo que a pessoa tenha um problema, já tiver problema no passado, e isso não deve influenciar, porque a justiça deve pautar-se em fatos novos. Os anteriores são fases do passado, então que não fazem parte do presente nem do futuro. Então deve-se avaliar o presente. A justiça serve para isso. Bom, eu finalizo o vídeo dizendo que existe sim a possibilidade, nas conclusões finais, de a pessoa recusar-se ao bafômetro, mas ela deve levar provas a seu favor, ao afirmar que não está utilizando nenhum tipo de bebida, não está utilizando nenhum tipo de drogas, nenhuma substância ilícita ou mesmo lícita em seu corpo, ou mesmo no caso de bebidas alcoólicas. Espero que vocês tenham entendido sobre o tema. É um tema muito interessante. Se vocês tiverem sugestões, críticas ou algo a respeito de novos temas que são legais para nós discutirmos, pode colocar no seu comentário. E se você quiser novos vídeos, já sabe, se inscreve no canal, tá bom? Forte abraço, até a próxima.